Vamos lá, quinto ano do meu coração. Nós estamos em história agora. Vamos pegar nossa apostilinha de história, tá? Lá na página 20, acho que foi a página onde a gente parou, se eu não me engano, foi. E nós temos ali, vamos começar a conversar um pouquinho sobre a proclamação da República. Então, vamos acompanhar na apostila, tá bom? Na explicação da Pro. E depois que terminar, vocês vão assistir um vídeo que a Pro vai mandar um link também lá no WhatsApp para vocês acompanharem também o link do vídeo que eu vou mandar, tá bom? Então, essa página, Proclamação da República, tá? Vamos acompanhar a partir daí. O governo de Dom Pedro II durou 49 anos, de 1840 a 1889. Durante a primeira metade de seu governo, o Brasil passou por um período de estabilidade e crescimento econômico. No entanto, o imperador passou a receber muitas críticas, principalmente após a Guerra do Paraguai, 1864 a 1870, que trouxe grande instabilidade econômica ao país. Então, quando Dom Pedro II governou, o país ganhou muito dinheiro, o país estava passando por uma situação boa economicamente, né? Quando o imperador passou a receber muitas críticas, muitas reclamações, ele começou a ter problemas com dinheiro no país, né? Depois da Guerra do Paraguai. Diante deste cenário, o movimento republicano, que encabeçava a oposição ao governo imperial, cresceu e se fortaleceu. Então, o movimento republicano era contrário, né? Então, ele cresceu e se fortaleceu. Nós temos aí uma foto, tá vendo? Caricatura criada por Ângelo Agostini, publicada na revista Ilustrada de 1882. A ilustração relata o imperador assustado e impotente enquanto é derrubado do seu trono. Olha essa foto, olha aqui. Mostra o imperador assustado e sendo derrubado do seu trono, né? É um desenho que fizeram assim, é uma charge, né? Um desenho. Esse tipo de desenho é um desenho que critica alguma situação ou tira sarro de alguma situação de alguma pessoa, tá bom? Foi o caso dele. Página 21, Movimento Republicano. No Brasil, as ideias republicanas ganharam força durante o segundo reinado, pois muitas pessoas desejavam participar mais da decisão política do Brasil. Entre os republicanos havia muitos profissionais letrados, como advogados, jornalistas e comerciantes. Letrado significa estudados, né? Além de defender o sistema republicano de governo, parte desse grupo era favorável à abolição da escravatura. Então, nessa época ainda existiam escravos, tá? Então, parte desse movimento gostaria que acabasse essa escravidão. E a outra parte defendia o sistema republicano de governo, tá? A gente já vai entender um pouquinho mais sobre isso. A república é um sistema de governo cujos principais governantes são escolhidos pelo povo por meio de eleições. Então, hoje a gente vive uma república, né? Nós vivemos numa república. Por quê? Porque nossos governantes, nosso presidente, nosso prefeito, nossos governadores, eles são escolhidos por meio do voto da população. A população que escolhe, que elege quem ela quer que fique lá no poder, quem a gente acha que é melhor para ficar lá, né? Então, o que eles queriam? Antigamente não era assim. Nessa época do Dom Pedro II, né? Ele decidia tudo. Ninguém votava para ver quem que ia ficar no poder, né? Então, assim, não era uma democracia, né? Não era todo mundo que votava que escolhia quem ficava lá. Então, isso eles queriam que acontecesse, eles queriam que se transformasse numa república, que é isso que eu estou falando, tá bom? Os membros do movimento republicano fundaram partidos políticos, com destaque para o Partido Republicano Paulista, criado em 1873,
bem como jornais republicanos, nos quais publicavam diversos textos e charges que criticavam o governo do imperador Dom Pedro II, tá? Então, esse movimento republicano, né, criou muitos textos e charges para criticar, para a população ver que eles estavam criticando o governo do Dom Pedro II. Aí do ladinho a gente tem o glossário que está explicando o significado dessas duas palavras, charge e letrado, tá? Charge, desenho humorístico ou engraçado, né? Que aborda assuntos da sociedade muitas vezes de forma crítica. Crítica significa contra, tá bom? Letrado. Letrado é uma pessoa que tem um amplo conhecimento adquirido principalmente por meio da leitura. Então, são pessoas estudadas, como eu expliquei, tá bom? Pessoas que conheciam o que estavam fazendo. Depois, nós temos aí um segundo tópico, críticas à monarquia. Ao longo do segundo reinado, sobretudo após a Guerra do Paraguai, parte dos militares passou a criticar a monarquia e a apoiar a república. O que era monarquia? Era uma pessoa. Mono significa uma. Então, era uma pessoa só que governava tudo e mandava em tudo e era superior a todo mundo, que era o Dom Pedro II. Então, quando o Dom Pedro II reinava, era monarquia. E eles queriam instaurar o republicano, né? O sistema republicano, que era com o voto do povo, era uma democracia melhor, né? Então, ao longo do segundo reinado, sobretudo após a Guerra do Paraguai, parte dos militares passou a criticar a monarquia e a apoiar a república. Então, os militares começaram a apoiar essa ideia de que deveria haver uma república. Além de desejarem melhores salários, os militares tinham interesse em participar mais ativamente das decisões políticas do Brasil, do país, o que não era permitido. Então, os militares, eles não poderiam votar, eles não poderiam decidir, então eles queriam ajudar a decidir e queriam também melhores salários. E com a República, eles acreditavam que isso ia melhorar. Então, eles queriam e lutavam também pela República, tá? Os outros grupos que se aproximou das ideias republicanas foram os cafeicultores paulistas. São produtores de café paulistas, né? Que eles eram muito ricos e tinham muita produção de café. Eles passaram a criticar a monarquia e apoiar a causa republicana após a Guerra do Paraguai, pois ela ocorreu em um período de grandes dificuldades econômicas e trouxe muitos prejuízos para o país, principalmente para aqueles cafeicultores que eram muito ricos, né? Que produziam muito. A oposição desses fazendeiros à monarquia cresceu ainda mais com a abolição da escravatura, ocorrida em 88, porque como eles eram proprietários de escravos, sentiam-se prejudicados com essa medida. Então, o que acontece? A oposição dos fazendeiros à monarquia cresceu mais ainda com a abolição da escravatura, né? Depois que houve, né, a lei que acabou com a escravidão no Brasil, que acabou com a escravatura, né? Esses cafeicultores ficaram ainda mais bravos, porque eles eram os que escravizavam as pessoas, eles eram que mandavam nos escravos e eram eles que tinham domínio de tudo, né? Quando aconteceu a abolição da escravatura, eles passaram a perder esse poder e esses escravos, né? Além dos dois grupos, a Igreja Católica também se opunha à monarquia, pois desde a Constituição de 1824, a lei determinava que a Igreja deveria se subordinar ao Estado, ou seja, ao poder e às regras definidas pelo imperador. Então, a Igreja também foi contra ele. Por quê? Porque uma das leis que ele criou falava que a Igreja tinha que obedecer a ele, tá bom? E que eles não podiam discutir sobre nada. Assim, conforme os anos foram passando, cada vez mais religiosos buscavam autonomia para resolver suas próprias questões. Então, eles queriam resolver sozinhos, eles não queriam ter que depender de ninguém e nem ter que ficar obedecendo a ninguém. Diante de tais circunstâncias, aumentava a crença de que a manutenção da monarquia atrapalhava o desenvolvimento da nação. Então, o que acontece? Começou a aumentar o número de grupos de pessoas que queriam
que Dom Pedro II abandonasse a monarquia e que entrasse um movimento republicano, né? Que se transformasse em república, que é o que a gente ainda tem até hoje. Que a gente pudesse ter direito ao voto, que a gente pudesse ter melhores salários, para que a gente pudesse ter muitas outras coisas. Então, aumentava a quantidade de pessoas que queria isso, né? Que queria que acabasse a monarquia. Aqui a gente tem uma charge na nossa apostila, também de Angelo Agostini, publicada na Revista Ilustrada em 87, que retrata Dom Pedro II como uma pessoa fraca e cansada, sem interesse pela política nacional. Então, o que acontece? Ele ficou tão sobrecarregado de pessoas contra ele, que ele começou a ficar fraco e cansado, né? E aí, na nossa apostila, tem a foto dele, não, a foto não, o desenho que o humorista fez dele fraco e cansado, olha lá. Viu? Depois disso, nós temos aqui algumas atividades, tá bom? Nós vamos fazer atividades da página 22 e da página 23, tá? Só até metade a 23. Então, vamos lá. 22. Quais eram os grupos que mais criticavam o governo de Dom Pedro II? Então, eu falei aí de alguns grupos que criticavam o governo dele, que eram contra ele, né? Escolha um desses grupos e explique por que eles se opunham ao governo. Então, a gente tem os 3 grupos, né, principais, que eram os militares, os cafeicultores e a Igreja Católica. Então, desses 3 grupos, vocês vão escolher um para explicar quais foram os motivos, por que eles estavam contra o governo, tá? Eu expliquei o motivo dos 3 aqui na nossa apostila, mas então vocês voltam, verifiquem de novo a minha explicação, ou analisem no texto da apostila quais foram os motivos e responde a questão número 1, tá bom? Número 2, observe a charge da página anterior, essa aqui, ó, e faça o que se pede. Descreva o que você vê na imagem. Então, o que você está vendo nessa foto aí, você vai descrever aí para mim nessa questão, na A. Vocês vão escrever para mim o que vocês estão enxergando aí, o que vocês estão vendo. Na B, a charge faz uma crítica ou um elogio ao Império. O que é isso daí? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo criticar, né? Ele está querendo falar mal, ou ele está querendo falar bem, um elogio ao Império. Escreve e o porquê, tá bom? C. De acordo com a mensagem transmitida pela charge, você considera que a revista Ilustrada era monarquista ou republicana? Né? Se o mesmo desenhista fez 2 charges nessa mesma revista Ilustrada, criticando, né, o Império, criticando Dom Pedro II, então ele era monarquista, que é o do Dom Pedro II, ou ele era republicano, que era contra Dom Pedro II? Explique isso para mim, tá bom? Explique com as suas palavras. Logo em seguida, nós temos Brincando de Historiador, que é uma pesquisa, e nós não vamos fazer essa pesquisa, tá bom? Não vamos fazer essa parte, porque essa parte exigiria muito de vocês nesse momento, então a gente vai pular essa parte, tá? Então, até aqui, nós chegamos com todos os grupos que queriam a República, tá? Agora, nós vamos passar para uma próxima parte da apostila, que é na página 24, tá? Nós vamos fazer hoje até a 25 só. Então, vamos lá na 24 para a gente entender um pouquinho o que aconteceu depois disso. Depois disso, veio o fim da monarquia. O fim. Eles não queriam todos o fim da monarquia e começasse a república? Então, aconteceu. Vamos ver como aconteceu. O governo imperial adotou medidas para diminuir as manifestações de oposição à monarquia. Então, Dom Pedro II queria diminuir as pessoas que estavam contra ele. Com o objetivo de combater a crise política e econômica, Dom Pedro II promoveu uma série de reuniões com os membros do governo, além de propor mudanças que eram pedidas pelos republicanos, como a liberdade religiosa e mais autonomia para as províncias. Entretanto, ele não obteve sucesso. Então, o que ele tentou fazer? Ele tentou juntar todos os governantes e falar assim, tudo bem, a igreja quer mais autonomia, a igreja quer
não depender tanto de mim, não me obedecer tanto, tudo bem, vou dar isso a eles. E também falou assim, autonomia para as províncias. Então, assim, cada cidade, cada província poderia fazer do jeito que achasse melhor. Tudo bem, eu vou dar isso para eles. Por quê? Porque ele queria que as pessoas ficassem menos nervosas com ele, que as pessoas se opusessem menos a ele. Então, nisso, ele tentou fazer essa reunião para entrar nesse acordo. Não deu certo, não funcionou, tá? A demora nas mudanças que os republicanos desejavam serviu de justificativa para que eles planejassem uma ação que transformaria o Brasil em uma república. Então, as coisas que o Dom Pedro II propôs não era tão importante para eles, para os republicanos, e também não foram tão rápidas, demoraram muito para acontecer. Então, eles começaram a ficar irritados e começaram a pensar num plano, né? Em 15 de novembro, por isso que 15 de novembro para nós é feriado, tá bom? 15 de novembro, proclamação da República. Então, em 15 de novembro de 1889, um grupo de militares, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, reuniu-se na capital Rio de Janeiro e proclamou a República sem que houvesse grande resistência dos monarquistas. Vamos lá. Marechal Deodoro da Fonseca era o líder dos militares. Lembra que tinha 3 grupos? Militares, cafeicultores e os religiosos, que era a Igreja Católica. Então, o Marechal, ele era líder dos militares. Ele pegou todos os militares e falou assim, bora lá, vamos nos reunir, vamos lá lutar pela monarquia. Então, ele foi e proclamou a República sem muita discussão com a monarquia, que já estava cansada, né? Que já estava, né, por aqui já de tanta coisa, de tanta gente reclamando, tá bom? O imperador, que estava com a família em Petrópolis, no Rio de Janeiro, recebeu o comunicado de que não governava mais o Brasil. Então, o Dom Pedro II estava lá no Rio de Janeiro, com a família dele, descansando, e ele recebeu só um comunicado falando, você não é mais imperador, você não é mais nada. Dias depois, Dom Pedro II e sua família precisaram deixar o país partindo rumo à Europa. Então, os republicanos expulsaram Dom Pedro II, mandaram ele de volta para a Europa. Pode voltar para o seu lugar lá, para sua casinha, porque aqui a gente não te quer mais, tá? Ele e a família dele tiveram que voltar para o país deles. Marechal é pessoa que ocupava o cargo mais alto na hierarquia do exército, estando logo acima dos generais. Então, Deodoro da Fonseca tinha um cargo militar que o nome do cargo era Marechal, tá bom? E aqui tem uma foto, né, uma pintura, né, de Benedito Calixto. Proclamação da República, olho sobre tela. Então, essa tela destaca como aconteceu a proclamação da República, tá bom? Um pouquinho, tá? Viu aí? Então, agora a gente vai para a página 25, que tem mais algumas atividades, tá? As atividades de história também estão bem pequenininhas, rápidas de resolver. Terminando, tira a foto e manda para a Pro, tá? 1. Numere os acontecimentos relacionados abaixo na ordem que eles ocorreram. Então, 1, qual foi o primeiro acontecimento, 2, o segundo acontecimento e 3, o terceiro acontecimento, tá bom? Os militares decretaram o fim da monarquia e proclamaram a república. No governo Dom Pedro II, ocorreu a fundação do Partido Republicano Paulista. A assinatura da Lei Áurea levou muitos cafeicultores paulistas a apoiarem a causa republicana. Então, a Lei Áurea é um nome que não está falando no texto, porém, Lei Áurea é o nome da lei que eles assinaram que acabou com a escravatura, aboliu a escravatura. Então, acabou com a escravidão no Brasil. Tá bom? Então, na hora que fala lá, a abolição da escravatura é a Lei Áurea, tá bom? É o nome da lei que eles assinaram para acabar com a escravidão, tá bom? 2, observem a imagem e responda as perguntas. A que grupo social pertencem as pessoas que entregam um comunicado ao monarca? O que eles são, tá? B, quais são as diferenças entre o grupo que entrega a carta
e o grupo que acompanha Dom Pedro. Lembra as diferenças? Nós estamos falando aí de duas coisas, duas formas de governo. Um é uma coisa, o outro é outra coisa. Como eu já falei várias vezes, eu não vou repetir, vocês vão ter que descobrir, tá bom? Então, nessa imagem aqui. Vou deixar muito não, né? Porque meu livro tem resposta, tá bom? Então, vamos até a página 25 hoje, ok? E agora vocês vão pegar para mim o celular ou o notebook, vão olhar lá nas suas, no WhatsApp e vão assistir o vídeo que eu mandei para assistir logo em seguida dessa aula de história, tá bom? Para vocês poderem acompanhar e complementar a aula antes de fazer as atividades. Um beijo! Até amanhã, viu?